Olá, Anônimos! Hoje nós vamos falar do mais famoso caso ufológico do Brasil. Do ET de Varginha. Do ET de Varginha. Caso Varginha. ET de Varginha. Do ET de Varginha. Do ET de Varginha. O ET de Varginha. Esse é um clássico. Pastel e caldo de cana. Águia contra tuna luso brasileira. Se liga no roteiro. Uma tarde chuvosa. Meninas em terrenos baldios. Uma criatura de olhos vermelhos e com chifres na cabeça. Militares. Mortes misteriosas. Um casal de anões. Sim, Anônimos. Puro suco dos anos 90. Segure! O dossiê anônimo de hoje orgulhosamente apresenta o caso que parou o Brasil, o incidente de Varginha. Varginha, palavra com origem no português arcaico, diminutivo de vargem, sinônimo de várzea, uma planície fértil próxima a rios, e foi nesse solo fértil que em 13 de janeiro de 1996 acontece o marco inicial dessa história. Eurico e Oralina de Freitas relatam um avistamento de uma nave espacial do lado de fora da casa, que deixava o gado agitado. Dois agricultores da zona rural próximos à cidade, pessoas simples, sem ligação com ufologia, imprensa ou autoridades. Esse é o primeiro fato relacionado ao caso Varginha. Um nome que desde a sua fundação já anunciava o destino de Liliane, Valquíria e Kátia. No dia 20 de janeiro, as meninas tinham um compromisso com a história em uma pequena várzea do bairro do Jardim Andere. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha. Tinha chifres, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. A gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Na noite desse mesmo dia, testemunhas afirmam ter visto militares saindo de matagais nas redondezas, carregando objetos cobertos por lonas pretas. No dia seguinte, há relatos de que os militares capturaram um segundo ser. Terrenos teriam sido isolados e vasculhados por soldados, enquanto mais objetos cobertos por lonas continuavam sendo transportados. Mas o episódio mais controverso aconteceu no domingo do dia 22 de janeiro, quando uma terceira criatura teria sido capturada pelos militares e levada viva ao Hospital Regional de Varginha. Há relatos de que o hospital foi parcialmente interditado. Os bombeiros teriam participado da operação e tudo isso sob responsabilidade da ESA, a Escola de Sargentos das Armas, localizada em Três Corações, a cerca de 30 quilômetros de Varginha. Lá seria o centro de operações do caso. Nenhuma explicação oficial foi dada e talvez o caso terminasse aí, se não fosse por este homem. Marco Eli Scherezi, cabo do Exército Brasileiro, atuava no setor de inteligência da ESA. No dia 7 de fevereiro, ele começou a apresentar sintomas de infecção. No dia 11, é internado em estado grave. 4 dias depois, em 15 de fevereiro, Marco Scherezi morre no hospital. Mas em seus momentos finais, Marco teria confessado à irmã que estava envolvido com a operação em Varginha. Ele participou da captura. São as palavras dele que eu vou te passar agora. Este caso vai dar muito o que falar, vai dar pano para as mangas. Então é melhor não comentar. O Fantástico já havia levado o caso ao horário nobre, com uma reportagem no domingo 4 de fevereiro. O Brasil inteiro viu. O caso deixava de ser uma lenda local e ganhava peso nacional. Trata-se de um extraterrestre. A morte do militar aumentou a tensão e muita gente queria saber. Escondido em algum lugar. O que dizia o laudo oficial? Infecção generalizada. Uma explicação perfeita para alimentar especulações. Chegou-se a falar em um vírus do espaço. Nos telejornais, matérias sobre o ET dividiam pauta com a onda de sequestros relâmpago e a escalada de violência urbana. E agora, com o mártir ufológico, valia a pena prolongar o assunto. E a temperatura em Varginha subia como nunca. Enquanto o Brasil discutia o caso,
a notícia ultrapassava fronteiras. O livro O Caso Varginha, do ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, morador da região, foi publicado em agosto de 1996 e correu o mundo. Afinal, a audiência era grande. Falar da queima de arquivos e massacres rurais? Super enfadonho. Mas um ET numa cidade do interior de Minas Gerais. E mais ou menos 2 meses depois da tragédia dos Mamonas Assassinas, a imprensa investiu no caso e voltou a alimentar o enigma. Cresce o mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. Com o aumento do interesse público, foram aparecendo mais e mais relatos de militares em off, narrando dados completos das operações. A pressão por respostas aumentava e as Forças Armadas foram praticamente obrigadas a responder. E em 29 de janeiro de 1997, a ESA instaurou um inquérito policial militar para apurar as denúncias feitas por ufólogos. Foram ouvidos militares e civis. O inquérito concluiu em julho do mesmo ano que não houve crime e que os relatos se baseavam em sensacionalismo e testemunhos pouco confiáveis. A grande parte da credibilidade do caso veio da Associação Alienígenas Militares. Por que tinha exército em peso? Por que virou uma operação altamente sigilosa pelos militares? Você já viu militar perder tempo com coisa boba? Dá pra ver que estão ocupados pra caralho. Em 1996, os militares ainda desfrutavam de um ar incorruptível. Essa aura de respeito deu força e legitimidade ao caso, tornando-o factualmente real. E no meio de tudo isso, você deve se perguntar: quais serão as palavras de altíssima qualidade das Forças Armadas? Senhor, como o Exército explica o relato das meninas com a criatura? Esse temporal que caiu em Varginha, existe lá um senhor anão, ele é anão, baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. E sobre a intensa circulação de caminhões na cidade? Estava chovendo muito forte em Varginha, correu um temporal. E nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. E sobre a interdição do hospital? Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Que rapaz? Sim, Anônimos, são muitas camadas. Mas em quem acreditar? Essa história tem muitos pedaços. O piloto que viu a nave cair, a senhora que, fumando um cigarro, viu a criatura num zoológico, a morte dos animais desse zoológico, os ufólogos que amarraram todos esses relatos. Tudo isso acrescentava mais e mais ao caso, até que toda essa estrutura complexa arrancou o ET de Varginha do mundo de fora e o trouxe para o mundo de dentro, para o imaginário popular. Varginha virou a área secreta de Minas Gerais, um fenômeno midiático numa época em que a TV era o centro da vida pública e a guerra pela atenção já estava comendo solta. Varginha era um caso envolto em silêncio, mistério, medo e uma história absurda pronta para o consumo. E nós consumimos. E falamos muito do assunto. É um caso simples e perfeito para fofoca. Prende a atenção porque deixa no ar uma dúvida de que algo realmente aconteceu naqueles dias de 1996. Varginha não nos revela um segredo cósmico, mas nos mostra que, entre OVNIs, dinheiro e silêncio institucional, onde caralhos se coloca a verdade. E se você nunca ouviu falar no maior massacre de trabalhadores rurais do século XXI, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó.
E fique esperto, que você tá ligado, né? Valeu.